entulhadores de poços. E existem, de fato, muitas pessoas que são trabalhadas na sua mente, às vezes até de maneira inconsciente, mas estão entulhando poços, criando dificuldade, criando sofisma, colocando problema, criando situações, imaginando circunstâncias. Mas e se? E como? Mas pode ser? E vão criando sofismas, e isso nada mais é do que poços sendo entulhados. Por quê? Porque no reencontro a expectativa é que jorre de dentro uma fonte de água viva. E como é que você impede uma fonte de jorrar? Entulhando ela, jogando terra em cima, impedindo o fluir. Mas nesses tempos, nesses dias, nesse tempo, nós vamos ter o fluir de Deus extraordinário e extravagante sobre a sua vida, mas é só para sedento. Quantos sedentos de Deus eu tenho aqui? Aleluia. O que é mais importante na sua vida? O que tem mais valor? É a hora de a gente mostrar isso. Porque a gente mostra isso na atitude, no dia a dia, né? Não é falando, eu falo, glória a Deus, aleluia, dançando, não, é no dia a dia que a gente demonstra. E nessa semana, certamente, de alguma forma, vai haver impedimentos como já tem havido, mas aqui nós vamos ter uma geração de irmãos que são cavadores de poços. Repete comigo, cavadores de poços. Então eu queria deixar até os entulhadores de lado, e eu queria focar nessa noite naqueles que são cavadores de poços. Então, num tempo de busca espiritual, o inimigo ele se levanta justamente para impedir que esse processo se dê, para que esse processo não continue na sua vida. A ideia dele é que você permaneça estagnado onde você está, e a vontade de Deus é que você possa fluir no Espírito, fluir pela palavra e pela presença de Deus. E como o inimigo age? Ele age justamente entulhando os poços, afogando e sufocando as fontes. E como ele faz isso? Usando sempre argumentos naturais que parecem ser piedosos, que parecem ser lógicos, que parecem ser racionais, investe na mente e espalha sofismas. E esses sofismas fazem o quê? Eles enfraquecem a fé e desestimulam a perseverança em cima de um propósito. Quem faz discipulado, quem cuida de pessoas, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Tem sempre um argumento. E nós, como somos cavadores de poços, nós somos também quebradores de argumentos na boca das pessoas. Porque muitos argumentos se levantam e são os sofismas criados. E isso não passa de gente querendo entulhar poços. Às vezes até com boa intenção. Se é que pode haver um entulhador de poço com boa intenção. Mas pensando no bem, no razão, na lógica. Mas você vai para o reencontro, mas e se você passar mal lá? Pelo amor de Deus, está amarrado. E se fizer frio? Mas lá pode estar muito calor. Tem mosquito. Tem jogo do Flamengo. Falar nisso, os vascaínos não vieram hoje, né? E vai criando. Mas você não tem mais o que fazer, precisa trabalhar. O que é mais importante, Deus ou o trabalho? Quem te dá força para trabalhar? Essas coisas a gente precisa entender, né? Essas coisas a gente precisa pensar. E os sofismas precisam ser quebrados, destruídos. Mas não só no reencontro, porque você não vai ter uma abundância de Deus só em 3 dias. É preciso que essa abundância de Deus seja permanente na sua vida. Que tudo isso que eu falei aqui, muitas outras coisas que o Espírito Santo vai ministrar e vai lembrar você, ele confronta você com a sua realidade de vida, com a sua característica. Entenda, essas coisas no seu dia a dia, nas próximas semanas, meses e anos, não podem ser sofisma nem cadeias espirituais que impedem você de avançar na presença de Deus, que impede essa fonte que já está dentro de você, porque Jesus disse que aquele que crê nas Escrituras, crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão, o quê? Quanto tempo faz que não flui nem um filetezinho de água viva de dentro de você? Mas a promessa é que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Mas se não está fluindo esse rio de água viva, o que está acontecendo? Me ajuda aí, diz para essa pessoa que está do seu lado, para ela entender. Seu poço está entulhado.
E hoje nós vamos ver aqui os cavadores de poços, porque nós vamos tirar entulho, para que a glória de Deus se manifeste, para que o poder de Deus se manifeste, para que essas fontes possam voltar a fluir na presença do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, ou acompanhe aqui no telão. Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim: pois o meu povo cometeu duas maldades. Quantas maldades? A primeira maldade: abandonaram a mim, a fonte de água viva. Quem é a fonte de água viva? Deus diz que é Ele. Ele mesmo é a fonte de água viva, e as pessoas abandonam Deus. Como é que abandona Deus? Abandona Deus trocando Ele, a presença dEle, o culto, a celebração, a oração, o louvor. E eu faço isso em casa, mas tem que fazer na reunião dos irmãos. Há poder e há unção na reunião dos irmãos, mas faz em casa mesmo. Eu não sei, eu não estou vigiando você, eu não estou lá contigo. Imagino que sim, mas Deus sabe da intensidade do desejo e da busca. E Ele está dizendo que o povo comete duas maldades com Ele. Embora isso seja uma palavra do Antigo Testamento, é um ensinamento, é um princípio que nós precisamos observar e continuar observando. É uma maldade você virar as costas para Deus e fazer outra coisa que seja da importância. E Ele diz mais, não é só isso: cavam para si cisternas rachadas, cisternas rotas. Sabe, de alguma maneira e de alguma forma, todo mundo precisa do fluir, precisa da água. Mas existe uma diferença entre uma água que flui viva, que flui de uma fonte, e aquela que é água parada, que está lá guardada, que está lá até preparada para ser usada, mas não é viva, não flui, está ali sujeita a bactérias, está ali sujeita a fungos e outras coisas. Aqui embaixo tem 50 mil litros de água. Aqui embaixo do palco, embaixo deles ali, se cair todo mundo ali, está dentro d'água. 50 mil litros, é uma cisterna. Ela não está rota, ela não está rachada, mas é uma água que está parada. Que água que você prefere? Beber da fonte da água mineral que jorra da pedra, ou colocar a sua cabeça aqui dentro e tomar dessa água? Nem lhe aconselho que faz depois que passar pelo filtro lá, para poder tirar e limpar as impurezas. Deus tem água viva para nós. Não vamos trocar as águas de Deus por águas guardadas em cisternas rachadas, e muitas das vezes nós estamos anos e anos a fio guardar água. É como viver do passado, viver das experiências do passado. Está vivendo há 1 ano atrás, há 2 anos, há 10 anos. Tem gente que está vivendo há 15, 20 anos atrás, do mover que aconteceu naquela época, que hoje não passa de um monumento, de uma lembrança. Eu quero dizer, irmão, que Deus tem água viva para você. Sabe, essa fonte que já está dentro de você, ela vai jorrar, ela vai fluir de dentro para fora, porque nós vamos hoje, em nome de Jesus, pelo poder da palavra e do Espírito Santo, retirar os entulhos, a terra que está tapando e que está impedindo essa fonte de jorrar. Jesus falou sobre isso. Como é que você identifica uma pessoa, se ela está jorrando água viva ou não? Jesus disse assim: é por aquilo que ela fala. Porque se existe uma fonte no interior, as águas do Espírito, elas vão fluir por onde? Pela sua boca. É aquilo que você diz, é aquilo que você fala. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus diz assim: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira as coisas más do fruto, do tesouro de um coração mau, porque a boca fala do que o coração está. A sua boca vai falar, a fonte vai romper daquilo que está dentro de você. Quando você chega do Espírito, a sua fala vai ser a fala do Espírito Santo, do poder de Deus e da glória de Deus sobre a sua vida. Não é à toa que Paulo diz lá na carta, criei, por isso falei. Muitas das coisas que acontecem conosco hoje é porque nós declaramos aquilo que nós cremos. Nós falamos aquilo que está dentro da nossa fonte, e quanto mais você repete situações e circunstâncias da sua vida, você fica abrindo os céus para que isso aconteça sobre você. Porque se Deus não coloca, por exemplo, doença na sua vida, problemas, a sua própria boca abre espaço para os demônios trabalharem e entulharem os seus poços, secarem a fonte de Deus. E quanto mais você fala no problema, seja ele qual for, parece que mais ele se agiganta na sua frente. Eu não sei quantos de vocês enfrentam isso, mas eu vejo isso o tempo todo. E você vai ouvir a pessoa: pastor, ora por mim. Eu oro, mas tem momento que a oração não vai funcionar. Tem que mudar a mente, tem que mudar o raciocínio, tem que mudar o coração.
Deus já colocou dentro de você um coração novo, uma fonte nova, sabe? Uma fonte que jorra de água viva, da presença do Senhor, do Espírito Santo. E é nessa fonte que nós precisamos nos agarrar. E não só beber dela, mas deixar que ela flua, diga fluir, através de nós. Eu vou dizer uma coisa para você e contar uma história, lá do livro de Gênesis, de Abraão e de Isaac. E queria que você repetisse comigo assim, lute. Vamos ouvir, lute. Irmão, você precisa me ajudar. Esse é o culto que eu gravo para o YouTube. Você depois pode ouvir lá a mensagem, está aqui gravando, está lá no meu canal, no @FernandoBetel12. E eu digo assim, irmão, repita comigo, diga lute. Aí eu tenho que botar o volume no último para poder ouvir alguém. Lute. E nem dá, né? Eu vou tirar essa câmera do culto dos irmãos aqui de 5h30 e vou botar para o culto de 7h30. Diz lute, 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 lute. Cadê a fonte de água viva que está dentro de você? Deixou em casa? Diz, não, essa fonte está aqui, está onde? Aonde é que essa fonte está? E ela vai o quê? Vai jorrar, vai jorrar. Vai jorrar vida, vai jorrar unção, vai jorrar graça de Deus, vai jorrar poder de Deus. É isso que Deus está colocando no seu coração. E o homem bom tira do seu coração coisas boas. Então lute, diga lute, pela fonte de águas vivas. Mas ninguém repetiu, tudo bem. Lute pelas fontes de águas vivas. E eu queria falar de Abraão. Abraão era um camarada pacato, era um camarada tranquilo. Mas o dia que tentaram entulhar os poços dele, ele brigou, ele reclamou, ele insistiu, ele pleiteou o direito dele, porque ele não ia deixar que ninguém entulhasse os poços dele. Porque poço, irmão, na palavra ali, na história de Abraão, nos capítulos de Gênesis, falam da promessa, fala de herança. E como é que você pode permitir que alguém roube a sua herança? Como é que você pode permitir que pessoas tirem de você a sua herança, mudando a sua mente, desviando você do caminho certo? Abraão não permitiu isso, ele não permitiu de maneira nenhuma. E quem é que entulhava poços? Um povo chamado Filisteu. Como é que é o nome do povo? Filisteu. Isso, Filisteu, glória a Deus. Os filisteus, a palavra, a etimologia da palavra Filisteu é aquele que rola na poeira, ou aquele que rola nas cinzas. Quando a gente fala filisteu, é disso que a gente está falando. O que é o pó? O pó vem da terra e aponta para as coisas naturais da vida. Então, todas as vezes que nós nos focamos demais naquilo que é natural, que é palpável, nós estamos abandonando a fé de Deus, a palavra de Deus. E não estou dizendo que você não vai guiar a sua vida debaixo do raciocínio, não tenha lógica naquilo que você faz, mas todas as vezes que a lógica contradiz a palavra, com que você fica? Essa é a escolha. Qual escolha? É disso que eu estou falando, é provocar a fé. Abraão não deixava, ele não permitia que a lógica interrompesse a promessa que estava sobre a vida dele, para que a sua fonte nunca deixasse de jorrar. E toda vez vinha um filisteu que rola no chão, que rola no pó, que vive no natural, que só consegue pensar racionalmente, ele vinha e entulhava o poço, para que Abraão não permanecesse no meio deles. Gênesis capítulo 21, versículo 25 diz assim: Abraão, porém, repreendeu, diga repreendeu. A palavra repreender é leve, de fato, para aquilo que Abraão fez, mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Não, Abimeleque era o rei dos filisteus, ele não era pessoa qualquer, não é o vizinho da sua casa, não é o garoto que está ali na rua com o radinho na mão. Ele era o rei dos filisteus e ele foi repreendido formalmente, diretamente, em face por Abraão, porque os servos dele, os súditos daquele reino, estavam cavando, aliás, estavam entulhando os poços que Abraão havia cavado. Abraão se envolve numa briga, numa confusão, simplesmente porque ele não toleraria e não tolerou que seus poços fossem entulhados por quem quer que seja. Sabe, naquela época os povos habitavam em volta dos poços. Eu falei outro dia a respeito da mulher samaritana em João 4, a cidade de Sicar, aonde ali a mulher ia tirar a água, e o povo, a cidade, a comunidade vivia ali em volta do poço, porque precisava de uma fonte de água para ter vida. E Jesus encontra-se com a mulher samaritana num poço,
E o que as pessoas querem? Querem tirar a sua posse, tirar a sua fonte, tirar você do lugar onde você está plantado e te convencer que lá no outro lugar é melhor, que lá na outra situação é melhor. E entulha o seu poço aqui. Entulha como? Com palavras, com contradição, falando de críticas, tecendo comentários, dando opiniões naturais. Nunca tem uma opinião da palavra, nunca tem uma palavra de Deus, mas tem sempre uma opinião natural. Fulano está doente. Ah, tadinho, já procurou o médico? Todo mundo pode dizer isso, mas quando alguém diz para você, fulano está doente, a palavra de Deus você já orou por ele, por quê? Porque a oração da fé levantará o doente, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Qual é a palavra que está na nossa boca? É a palavra da fé ou é a palavra natural? Olha, eu conheço um dermatologista bom, eu conheço um endócrino muito bom, eu conheço um cardiologista muito bom, mas não tem nenhum crente que pode dizer, eu conheço um Deus muito bom. Eu conheço uma igreja muito boa. Não vá para lá, porque senão tu vai atrapalhar os irmãos. Vai levar a sua carga para lá e vai atrapalhar os irmãos. Deixa os irmãos serem bons lá. Isso aqui é uma arca de Noé. Eu não vou perguntar quem é o tigre, o leão ou o jumento, mas nós estamos todos aqui porque Cristo nos abraçou do jeito que nós somos, e Ele decidiu, fala para mim, decidiu colocar uma fonte de águas vivas dentro de você. Não deixa ninguém entulhar, não, pelo amor de Deus. Pelo amor que você tem a você mesmo, não deixa ninguém entulhar essa fonte que está dentro de você, não, sabe? Assuntos corriqueiros, assim, dinheiro. Você vai para um reencontro, vai dar dízimo, você tem dinheiro para isso? Vai faltar, hein? Como é que você vai para o reencontro? Vai deixar de ir no aniversário? Tem aquela situação, aquela outra. Eu não quero ficar citando aqui, porque daqui a pouco alguém vai dizer que eu estou falando para a pessoa. Mas você não tem coisa mais importante. Quando fala de tempo, está falando de importância. Quando fala de dinheiro, está falando de valor. O que tem mais valor? O que tem mais importância? Os mais velhos dizem assim, eu já sei tudo que vai acontecer no reencontro. Não sabe. Porque esse é novo, não sabe. Nem eu sei, então não sabe. Mas eu conheço a Bíblia. Eu já sei do que o Senhor está falando. O Senhor vai falar dos poços que Isaac cavou. Vou. Que conhecimento. Está com conhecimento arcaico, ultrapassado. Deus tem algo novo. Por isso que ele diz, a palavra de Deus, ela se renova. Renova. Há um renovo de Deus quando você ouve a palavra, quando você ouve a pregação da palavra, ela se renova no seu coração, ela está aqui para mudar a sua história, ela está aqui para mudar a sua vida. Tem alguém que quer isso? Diz assim, eu quero. Você não quer, eu quero. Mal posso esperar chegar sexta-feira. Eu não estou ansioso, mas estou na expectativa daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Aleluia. Sabe, busque a sua herança. Eu disse que o poço, ali ele representava uma herança espiritual. Abraão, quando morreu, ele tinha 175 anos, ele deixou muito dinheiro, muitos bens para Isaac, para o seu filho, para o filho da promessa. Muitos recursos, muito dinheiro, mas talvez a principal herança, talvez não, certamente a principal herança que Abraão deixou foram os poços que representavam as promessas de Deus. As promessas de Deus para ele, aquilo era mais importante do que o ouro, do que a prata, do que a terra, do que as coisas que Abraão queria, das coisas que Isaac precisaria, sabe? E ele deixou muitos poços, ele deixou muitas promessas. As promessas de Abraão eram todas de Isaac, e hoje em Cristo Jesus, cada uma delas é nossa, sabe? E o que Isaac fez com aquilo? É muito importante a gente buscar, a gente reconhecer, e a gente priorizar, essa é a palavra, priorizar as heranças espirituais que Deus fez para nós. As promessas de Abraão agora pertenciam todas a seu filho, e cabia a ele, como cabe a cada um de nós, dar sequência a isso, caminhar nos mesmos caminhos, crendo que Deus irá cumprir aquilo que ele prometeu. Gênesis capítulo 26, versículo 15 diz assim, e todos, diga todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai,
os filisteus entulharam e encheram de terra. Quantos poços? Todos. Não deixaram nem um. Pensaram assim: o velho morreu, ele tinha poder, mas agora nós vamos entulhar os poços que ficaram para os filhos dele, para o filho dele, e vamos expulsar essa pessoa do nosso meio. Manter a herança, manter a promessa é muito importante. Se você for estudar o capítulo 26 ali do livro de Gênesis, você vai perceber que aquela época era uma época de fome, era uma época de crise, problema sério, não tinha chuva, não tinha plantação, não tinha colheita. E o desejo natural, a palavra natural, o conselho natural que veio para Isaac era deixar ali a terra de Gerar, dos filisteus, e ir para o Egito. Mas Deus aparece para Isaac e diz: não saia dessa terra, fique aí, porque eu vou te abençoar, e não desça para o Egito. Às vezes a gente quer fugir de circunstâncias, sabe? E o problema, acho que eu já falei isso para vocês, o problema não é se você vai ou se você fica. A questão é se Deus está mandando você ir ou se está mandando você ficar. Abraão, ele disse: vai para o Egito. Mas para Isaac ele disse: permanece na terra. Para Abraão ele disse: vai, diga vai. Para Isaac ele disse: fica. Qual é a diferença? Uma única: obedecer a direção de Deus. Se Deus diz vai, você vai. Se Deus diz fica, você fica. É disso que eu estou falando. Isaac ouviu a voz de Deus e ficou. E você conhece o texto, sabe que Isaac fez plantação naquela terra, naquele deserto seco, que os seus poços haviam sido entulhados, e ele ganhou, ele plantou e ele colheu naquela semeadura 100 vezes mais. Quantas vezes mais? 100 vezes mais. Porque Deus era com ele. Qual é o melhor lugar para se estar? No centro da vontade de Deus. Pode ser lá, pode ser aqui, mas que seja no centro da vontade de Deus. Mas como é que você consegue saber qual é a vontade de Deus? Se você poço aí, esse poço que você tem dentro de você está entulhado, está cheio de terra. A única coisa que você consegue ouvir são os gritos da sua alma. E não consegue ouvir Deus. E aí fica perambulando, perdido de um lado para o outro, sem saber o que fazer. 100 vezes mais. Quantas vezes mais? Você sabe o que significa Egito? A palavra Egito no hebraico é Mitzraim, que significa duplo estresse. Tem muita gente que sai do lugar onde Deus estabeleceu ele para procurar outro lugar. E vai encontrar, sabe o que lá? Estresse duplicado. Mas aí não consegue voltar. Diz para todo mundo: tá tudo bem? Estou numa boa. Mentira. Aí bota no Instagram aquelas fotos maravilhosas. Já viu alguém tirar foto no Instagram que não está rindo? Bota filtro. Filtro. Meu conselho é: faz um curso de filtro. Porque tem gente que bota filtro e piora. Ou faz que nem eu, não bota filtro nenhum. Quando aparece a minha cara lá, é minha cara. É desse jeito. Bota filtro. Passou maldade na cabeça dele ali. Ele está pensando ali, né? Meme, né? Vários memes. Irmão, se liga. Preste atenção. Seja sincero. Aí depois vai voltar do Egito? Volta nada. Porque o orgulho não deixa. Egito é lugar de duplo estresse. Mas como Isaac obedeceu, Deus abençoou ele, a plantação dele rendeu 100 para 1. Porém os filisteus faziam o quê? Entulhavam os seus poços. Sabe qual é o nome disso? Inveja. Qual o nome? Inveja. O nome é inveja. Queriam arrumar um jeito de botar Isaac para fora daquela terra. Repete comigo assim: Isaac busca as fontes de seu pai. Qual é o segredo? Ele não precisava de segredos, ele já tinha. Então Isaac, ele não desistiu, ele continuou. Ele não desistiu das terras e nem das fontes. Ele cavou tudo de novo. O que Isaac fez? Cavou tudo de novo. Vamos repetir o que Isaac fez?
Deus gosta disso. Já parou para perceber que Deus em momento nenhum impediu ninguém de entulhar o poço? Todos nós estamos sujeitos a ter poços entulhados. Qualquer um de nós. Certamente você está. Talvez em algum momento até sem ter consciência disso, mas por causa de algo natural, você já tenha dado um conselho que nada mais é do que um entulhador de poço. Mas Deus tem misericórdia. Eu não quero falar de entulhadores hoje. Eu quero falar de cavadores de poço. Deus não impede que os poços, não impediu que os poços fossem entulhados, mas Ele despertou em Isaac um desejo de cavar tudo de novo. E ele não foi cavar em outro lugar, ele foi cavar onde? Exatamente aonde estavam os poços cavados pelo seu pai. Por quê? Porque ele tinha uma herança. E quando nós falamos de herança, herança aponta para direitos. Eu não vou começar de novo alguma coisa que já é direito meu. Aquilo que o meu pai já deixou para mim é meu. Aquilo que o seu pai deixou para você é seu. Aquilo que o seu pai espiritual deixou para você é seu. Nós somos herdeiros de Abraão, da mesma promessa. Então não precisa ficar cavando longe. Cava no lugar aonde ele cavou. Tem alguém me entendendo aqui? Tem algum crente aqui para dizer amém nessa igreja? Está parecendo a igreja batista, presbiteriana. Está um silêncio. Nada contra. De lá eu vim. Dá um aplauso a Jesus aí. Enquanto eu tomo da fonte de água parada. Isaac não desistiu nem das terras, nem das fontes. Ele cavou tudo de novo. Nós não devemos desistir. A história está lá para a gente aprender. E o que eu faço? Eu desisto ou eu cavo? Pergunta para quem está do seu lado. O que você acha? O que Deus está falando hoje? Você continua cavando? Cava de novo ou desiste? É óbvio, nós não devemos desistir da nossa herança, mesmo que isso signifique cavar de novo. Se tiver que cavar, cave. Mesmo que você se sinta seco, estéril. Eu quero dizer para você, sabe, se aí dentro a minha fonte é maior que a sua. Olha o tamanho. A fonte do Samuel é maior que a minha. Talvez seja a maior fonte dessa igreja. Deixa eu ver aqui, tem alguma. Tem gente prendendo a respiração. Talvez você esteja seco, ressecado, sensibilizado negativamente por entulhadores de poços que jogaram terra em cima da sua fonte. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa fonte continua aí. Ela está aí. Bota a mão aí, vê se você sente ela. Talvez você não sinta, mas a Bíblia diz que nós não somos guiados por aquilo que nós sentimos. Nós somos guiados por aquilo que nós cremos. Ela está aí. Essa fonte está aí. A fonte está aí. A fonte está aí. Vê a maldade no meu coração agora. Se a fonte não fosse no interior, fosse na cabeça, nós já saberíamos qual é a maior fonte. Não podia ir embora sem essa, né? E quem não entendeu, depois pergunta para o Jean, esse jovem de boné aqui, que ele explica o que eu estou falando. Sabe, tem que cavar de novo. Mesmo que você se sinta seco, estéril, a fonte continua aí dentro, no mesmo lugar. Basta você cavar de novo, tirar os entulhos, ela vai voltar a jorrar com força. É disso que eu estou falando. Capítulo 26, versículos 18 a 20, diz assim: E tornou Isaac, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Ele foi lá e cavou tudo de novo. Então Isaac cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Diga os mesmos nomes. É curioso, quase irônico, mas assim, as mesmas lutas que Isaac estava tendo, Abraão teve também. É o que eu estou dizendo. Deus não impede que os poços sejam entulhados, mas Ele espera que cada um de nós sejamos cavadores de poços. Pode ter, a mente que cava, que tapa poço, é sempre uma mente maligna. Por isso a gente não deve ficar procurando, embora a mente maligna use mente de pessoas. E como eu disse, às vezes as pessoas têm boas intenções, às vezes não. Não sei, quem sabe? Não importa. Importa o que eu preciso
cavar o poço de novo. Show, filisteu, faz igual Abraão, repreende e cava de novo. Sai, filisteu, cava de novo. Sai, filisteu. Às vezes esse filisteu está dentro de casa. Às vezes o filisteu está dentro de casa. Jó foi pego por uma praga terrível permitida por Deus e a ação de Satanás. E quando ele estava na pior, a esposa de Jó disse para ele assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Onde é que o filisteu estava com conselho natural? Dormia na mesma cama que ele. Ela queria o mal dele, talvez ela quisesse o alívio dele. Mas Abraão não, né? Jó falou igual Abraão, né? Aliás, Abraão vem antes de Jó, né? Não sei se você sabe, Abraão é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Jó é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. É um patriarca anterior a Abraão. E Jó disse assim: como qualquer louca você fala, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E não pecou. Às vezes a pessoa desiste disso. Chega, para que ficar lutando? Para que lutar com essa célula? Para que continuar com o pastor? Para que você sai lá de Maricá, lá de Itaipuaçu, para vir aqui para o Jardim Catarina? Não tem lógica. Quando é que você gasta de combustível? Quando é que você gasta de dinheiro? Por que você faz isso, irmão? Porque tem um poço cavado e tem uma promessa que continua. Nós não desistimos da promessa, nós continuamos. Essa terra é nossa e nós vamos avançar em cima dela. Mas isso é só para sedento, diz amém, eu sou. Cavaram, pois, os servos de Isaque, e naquele vale acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar porfiaram, lutaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço, diga Ezeque, ou seja, contenda. Sabe, vão sempre contender com aquilo que você está fazendo. Mas entulhadores de poços não podem impedir a sua vocação e o seu chamado de cavar de novo aquele poço. Ele joga terra, você cava. Ele joga terra, você cava. Parece dona de casa que os filhos sujam as louças e colocam na pia. E depois a dona de casa diz: essa pia está sempre cheia. Isso das casas que as senhoras lavam a louça. Tem aquelas que as senhoras mandam os senhores lavarem a louça. Não é? Parece que essa pia não esvazia nunca. Eu já ouvi esse negócio desde a época da minha mãe. Se estão jogando louça suja na sua pia, lava. Não deixa a pia entulhada. Tem gente que deixa juntar, né? Não deixa a sua pia entulhada. Não deixa o seu poço entulhado. Lá, cava de novo, cava de novo, cava de novo, cava de novo, cava de novo. Amém? É isso que Deus espera, que nós sejamos cavadores de poços, nunca entulhadores, e nunca nos satisfaçamos com poços entulhados. Ezeque, contenda. O mundo sempre vai tentar tapar o seu poço. Nós não podemos desistir dele, deixar para lá. Eu até acredito que se você já cavou o poço uma vez, a terra ali já está até um pouco afofada, né? Mesmo que passe anos, é mais fácil do que você procurar cavar um poço em outro lugar. Será que os filisteus não cavavam poço? Cavavam. Qual a diferença? O deles não dava água. Os filisteus continuam cavando poço. Tem filisteu que está entulhando os seus poços e estão cavando. Só que eles não acham água. A água está lá, mas eles não acham. Por quê? Porque essa fonte de águas vivas, chamada poço, chamada promessa, chamada herança, ela está dentro de você. Ele pode até entulhar, mas cavar e tirar de você, ele não pode fazer isso. Diz amém, dá um aplauso a Jesus. Diz: é meu. E os filisteus contenderam. Olha que interessante, o versículo 21. O que Isaque fez? Então cavaram outro poço. E também porfiaram. Que poço? Exatamente onde Abraão cavou, brigaram. Aí ele foi lá e cavou outro poço, onde Abraão tinha cavado. E o que fizeram? Lutaram, brigaram também pela posse daquele poço. E chamou o seu nome Sitna.
contenda, briga. Tem gente que tem filisteu na mente natural. Eu vou usar um termo aqui que é corriqueiro meu, porque eu trabalho em área de saúde. Então a pessoa tem uma situação muito grave. Vou contar um testemunho, para ficar mais fácil de entender. Alguns anos atrás, no meio da pandemia, eu sofri um problema de cálculo renal, tive que fazer uma cirurgia e fiquei com uma infecção urinária muito grave. E tive que trocar de antibióticos algumas vezes, porque eu fazia alergia ao antibiótico. Então eu ficava pipocado, a infecção não cedia e o médico precisava trocar. Lá perto de casa é assim o tempo todo, né? Isso me persegue. Estão querendo cavar meu poço, entulhar meu poço, mas eu continuo cavando aqui, não vai parar por causa disso. E assim, o médico trocava o remédio e tal, e eu já estava ficando preocupado e fazia exame, né? Porque é o que eu faço exame, fazia exame de urina em mim mesmo, fazia aquela coisa toda, e o negócio não estava cedendo. E aí, uma semana depois de todo esse processo, eu comecei a tomar ceia todo dia. Aliás, eu tomo ceia toda noite antes de dormir. Naquela época eu tomava de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Uma semana depois, quando eu fui repetir o exame, a urina estava limpa, não tinha nada, absolutamente nada. Aí quando o médico viu o resultado da urina limpa, ele disse assim: Fernando, eu já estava preocupado. Estava preocupado com essa infecção que não queria ceder. A mente natural é assim. Ela se preocupa com as coisas naturais. Mas quando as coisas naturais não funcionam, irmão, nós temos um Deus. O pastor Isaías ministrou aqui agora há pouco, cadê ele? Está aqui. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Lá tem uma conta, é Ele que perdoa os seus pecados. Quando o diabo diz para você, você é um pecador porque você escorregou, em algum momento você vai escorregar. Você tem que lembrar para o diabo que você até pode ter pecado, mas você não é um pecador, você nasceu de novo, você é justificado. Não esqueça disso. É Ele que perdoa os seus pecados, é Ele que sara as suas enfermidades, é Deus, é o Senhor Jesus. É Ele que redime a sua alma da cova, Ele te cobre de bens e te faz prosperar. É Ele que renova a sua juventude como a da águia. São 5 benefícios: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum deles. Sabe, Isaac cavou outro poço. Por mais que tenha um filisteu tentando entulhar, sempre vai ter um Isaac cavando de novo, cavando de novo, cavando de novo. Não vai desistir nunca. Ei, cave de novo. Desistência não deve fazer parte do seu vocabulário. Vire para quem está do seu lado e diga assim: cave de novo. Versículo 22, eu quero profetizar que você vai chegar aí. E partiu dali e cavou outro poço, mas agora não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Deus vai te dar lugares largos, vai ampliar você nessa terra, vai ampliar seus sonhos, sua visão, e você cava o poço, e Ele te dá água, e você recebe a promessa, e vai chegar uma hora que nenhum filisteu vai conseguir mais tirar essa promessa de você, e o seu lugar vai ser alargado. Mas não pode desistir. Aliás, a Bíblia diz que Deus não gosta daqueles que desistem, mas gosta daqueles que perseveram, continuam crendo e continuam fazendo, mesmo que se saiam ou se sintam prejudicados. Será que a gente não lê a Bíblia? Desculpa, Leon, eu olho para você toda hora, estou colocando você aqui na... Será que a gente não lê a Bíblia, não percebe que muitas das vezes tem que caminhar a segunda milha, tem que cavar outro poço, tem que oferecer a outra face, não aceitar desafios, não entrar em rompantes, mas fazer aquilo, seguir a vida, continuar na vida de acordo com a palavra? Reobote, diga Reobote. Fala assim: lugar largo. É o lugar da promessa de Deus para a sua vida. 24 e 25 diz assim: apareceu o Senhor naquela mesma noite. Sabe, na noite que Isaac conseguiu achar água naquele poço chamado Reobote, na mesma noite o Senhor apareceu para ele e fez promessa.
poço significa promessa. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali. Cavaram o quê? Já reparou que aonde Isaque metia a enxada, a picareta, surgia água? Porque a fonte está ali, mas tem que cavar. Os lençóis subterrâneos estão aí, mas tem que cavar. Tem que cavar. Isaque estava sempre no lugar certo. Sabe, a fonte de Deus hoje não está lá no território. A fonte de vida de Deus agora está dentro de nós. Você não precisa ir longe para cavar. Cava aí mesmo dentro de você. Tira o entulho que está na sua mente, tira o entulho que está na sua alma, tira o entulho que está cercando você, tira essa terra, essa coisa natural, essa mente natural, esses argumentos naturais, e você vai ver as águas do Espírito brotarem na sua vida de novo. E se elas não brotaram ainda, elas vão brotar nesses dias. Eu profetizo uma fonte de águas vivas que vão jorrar para a eternidade a partir do seu interior, assim como é a promessa nas Escrituras. E eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Essa palavra é sua. Eu abençoarei você, eu multiplicarei a sua semente por amor de Abraão. Então ali ele edificou um poço, um altar, e naquele altar ele cavou um poço. Um ato contínuo da bênção de Deus. Deus honrando a fé perseverante de Abraão. Para terminar, versículo 32 do capítulo 26 diz assim: naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram lhe dar um recado: cavamos um novo poço e encontramos água. Cavamos um novo poço e encontramos água. Não é à toa que Jesus, lá no livro de João, no capítulo 6, ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Como é que nós perdemos a água? Se a gente voltar em Jeremias, como eu li lá no começo, 2 maldades o povo fez. A primeira, me abandonar, virar as costas para mim, a fonte de águas vivas, e cavar para si cisterna rota. Qual é a água que tu está colocando dentro dessa cisterna? Meu conselho é: acabe com a cisterna, porque você tem uma fonte dentro de você. O que é cisterna? É aquilo que você guarda. Cisterna não produz nada. Essa cisterna aqui tem 50 mil litros e nunca produziu uma gota. Ela só guarda. É só um reservatório. E às vezes a nossa mente, o nosso coração, irmão, ele está sendo só um reservatório. Reservatório de todo tipo de entulho que o mundo está colocando dentro de nós. De todo tipo de terra que o mundo está colocando dentro de nós. E o pior de tudo é que quando alguém vai lhe dar uma palavra de Deus, aí você fica ofendido. Quando alguém lhe confronta com a palavra, fica ofendido. Mas quando alguém lhe apresenta um argumento que nada passa de um entulho, fica satisfeito. Não é de se estranhar que a fonte vai secando. A fonte vai secando, é o Espírito Santo. Não extinguais o Espírito Santo que habita em você. Você pode extinguir ele, pode deixar ele pequenininho lá dentro, se você tapar a fonte. Mas eu quero dizer que a fonte está dentro de você. Então, como disse Jesus no capítulo 6 de João, eu acho que 23 ou 24, quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior, como diz a Escritura, fluirão rios de águas vivas que jorrarão para a eternidade. Seba, Bercheva. Eu já fui lá, eu fui na beira desse poço. Está lá, o poço continua lá. É o poço da aliança, onde a aliança de Deus ela é confirmada, aonde o lugar se alargou, aonde os filisteus não vão mais poder soterrar, aterrar, colocar terra, colocar entulho, colocar situação dentro do seu poço. E eu quero dizer, irmão, vamos voltar lá em Jeremias, na profecia: não faça essa maldade, não abandone a fonte de águas vivas que é o Senhor, a palavra, o Senhor, o Espírito, para cavar cisterna rota, que vai vazar. E mesmo que não vaze, o máximo que ela vai contribuir com você é com água parada, é com o entulho que tem nela, com o problema que as pessoas apresentam para você. Tem novidade de vida para a sua vida, tem novidade de Deus para você, tem glória de Deus para você, tem poder de Deus para a sua vida. Quantos querem receber da parte do Senhor? Diz amém aí, eu quero ouvir. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Meu tempo foi.
sabe? O tempo foi, mas eu espero que o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo está movendo no seu coração. E essa fonte que estava esquecida, ela vai brotar. Diga: hoje é dia da minha fonte brotar para a vida eterna.